Nós estamos aqui hoje com amigos queridos, o Leandro Moura e a Soraya. Olá. Eles vieram, aceitaram o nosso convite para falar aqui sobre sucessão, planejamento sucessório, que é uma coisa que é muito importante no mercado imobiliário, as pessoas que têm patrimônio saber sobre isso. Então, eu quero agradecer vocês aqui com a gente. Tem tudo a ver com o nosso mercado mesmo, porque, assim, querendo ou não, o nosso mercado é um mercado de base, é um mercado da terra, é um mercado patrimonial. Isso. E nada mais interessante do que a gente profissionalizar esse patrimônio que a gente tem, seja ele em que momento dele for. E aí eles vieram especialmente de São Paulo, assim, lá de Alphaville, desceram no helicóptero. Essa parte do helicóptero, ela está materializando. Show de bola. Obrigado pelo convite, Rick e Isa. É uma satisfação estar aqui com vocês, amigos queridos. Então vamos falar um pouquinho sobre planejamento sucessório. Obrigada, agradeço o convite também. É muito especial para nós estar aqui com vocês hoje. E vamos trocar informação, porque a gente precisa contribuir com essa sociedade, não é isso? E é isso aí. E a gente quer saber agora, sim, onde vocês nasceram, porque primeiro todo mundo quer saber, né? As da origens. onde que vieram esses dois, né? O início de tudo. O início de tudo. Posso começar? Claro. Eu nasci em Minas Gerais, sou descendente de família árabe, né? O início mesmo tá lá. Então, por parte de pai, eu sou filha, na verdade sou neta de árabe, meu avô era libanês. E minha avó síria, filha de sírio. Meu avô libanês mesmo, vindo de lá, fugido da guerra. E por parte de mãe também, mas por parte de mãe, bisneta. Mas no final, totalmente árabe, né? Meu nome é todo árabe. Soraya Mamed Sulaiman. E Moura pra agregar. É isso, claro, pra dar o toque na brasileiro. Verdade, é a minha assinatura hoje, né? Eu acredito nisso também. Mas não vou entrar nesse assunto que é meio polêmico. E eu sou goiano do pé rachado. Goiano. Minha origem é portuguesa e italiana. Mas meus pais nasceram, minha mãe em Goiânia e meu pai em Buriti Alegre. Você acredita que é mais italiano ou mais português, assim, a sua tendência, Leandro? Acho que mais português. Mais português. Uma pessoa mais pacata, uma pessoa mais pé no chão, uma pessoa mais centrada. Sim. Step by step, bem, passos Muito firmes, bem. assim. E o português, ele é difícil de ousar. Eu tenho visto, assim, que você tem ousado bastante nas redes sociais. Porque, assim, a característica natural do português é aquele mais quieto mesmo, então mais de observação. Como é que você, assim, destravou? Como é que você tem pensado nessa nova tendência digital de ser? Você acha que isso é um caminho positivo? Ou você entendeu que é só uma vibe de momento ali? No seu caso. Eu acho que hoje, quem vende algum produto ou presta algum serviço, ele precisa estar no digital. Legal. E não é que eles precisam estar só no digital. Ele tem que ser misto, ele tem que estar nos dois. Porque não tem como, é uma tendência mesmo. Hoje está tudo muita tecnologia, e se você não acompanhar essa tecnologia, você fica para trás. Bem, como é que foi esse destravar digital? Sim. Eu, como todo mundo, tem muita acanhado, vergonha, sei lá o que é, uma timidez para aparecer num vídeo. O que vão pensar de mim? E isso tudo é por conta ali como é que chama? O perfeccionismo. Perfeito. Então você acha que nunca está bom aquilo que você faz. É uma autocrítica muito intensa, né? Aí você faz uma gravação. Você sabe que dizem que isso tem um pouquinho de egoísmo, só te cortando um pouquinho, tem um pouquinho de egoísmo que dizem assim, mas se você acha que todo mundo vai parar o tempo dele pra ficar preocupado se você tá perfeito, não é porque Ninguém você tá tá se nem achando aí. demais. Né? Então, é boa essa análise, a gente fazer. Muito. E me lembrou de um negócio, assim, eu acho que eu já falei algumas vezes, assim, mas é muito interessante. Fala assim, não se preocupe como que você está aparecendo na chamada de vídeo. Eu tô muito ocupado olhando pra mim mesmo. Exatamente, é bem isso. Mas e aí, Leandro, como é que foi esse processo aí? Aí chegou um belo dia, depois de ter feito algumas gravações, algumas filmagens, e não estar satisfeito, falei, você quer saber do negócio? Eu já acordo cedo mesmo, vou pra academia, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer alguns vídeos todo dia de manhã, e eu não tô nem aí do jeito que vai acontecer, não quero nem assistir, e assim eu fiz. E foi muito legal que nos primeiros, né, e o pessoal começava, os amigos falavam assim,
Pô, você tá parecendo um maluco correndo. Esse olho inchado. Seu olho tá inchado, seu cabelo tá bagunçado. Teve um amigo que falou assim, fala pro Leandro que ele tá precisando fazer uma harmonização facial. Eu falei, gente, é intencional. Porque ele falou, Su, se eu gravar assim, todo inchado, descabelado, com sono... tudo que vier depois tá lindo. Blogueirinho. Agora virou blogueirinho. Então é isso. E aí, depois de um tempo, falei, ficou tranquilo agora? Então, acho que o destravar é isso. É você colocar ali a cara mesmo e dane-se, vamos lá. E tem aquela história, vai criticar quem tá atrás, né? Quem tá atrás e... Porque, gente, eu sempre digo assim, todo mundo tem alguma coisa a dizer. Isso. Não é? É incrível. E a isso. gente tem a vontade de dizer. Só que tem travas. E eu acho que tá tudo certo. Vai cada um no seu tempo. Mas uns vão na frente dos outros. Aí existem, né, vários elementos que acho que cada um se analisa. Mas eu mesmo, o Leandro saiu na minha frente, né? Vamos colocar assim. Ele já tava gravando e foi. E eu admirando. E eu também adquiri assim, uma postura igual a dele. Ele falava, você viu o vídeo? Eu tava falando, Lê, eu não assisti. Eu curti, não assisti, porque eu não quero assistir, porque eu não quero ficar dando palpite se poderia fazer isso. Legal. Porque eu me peguei várias vezes falando pra ele, e se você falasse isso, se você colocasse isso, não sei o quê, ou talvez em vez dessa palavra, né, virginiana aqui, põe isso e tal. E ele nunca deu moral, porque ele falou assim, vou seguir, ele tá certo. Sou eu. Aí um dia a gente tava em São Paulo, lá voltando de uma reunião, e a gente passou por um local assim que a gente viu uma casa abandonada e a gente lembrou da questão do processo de inventário judicial, de bloqueio de bens. Era uma casa linda, uma casa grande, assim, tava cheia de mato. Uma casa linda, me chamou a atenção e a gente foi conversando sobre isso, né, o quanto o inventário judicial bloqueia e atrasa a vida das pessoas. E eu falei, Lê, vamos gravar sobre isso, porque é uma coisa do dia a dia, na prática, né, as pessoas vivem isso. E eu falei, não, para o carro, senão vamos gravando. E o Leandro pegou, ele já tava, né, habilitado ali, e na prática ele já começou a gravar e tal. E eu ficava assim, não, mas em vez de você falar isso, fala isso. Não, fala isso. É uma editora crítica. Aí ele me olhou assim de lado, eu falei assim, aí sabe aquele exercício assim de você olhar pra você mesma? Eu olhei e falei assim, Leandro, pode tocar o carro que quem vai gravar hoje sou eu que vou falar esse vídeo. E eu gravei, saiu, e eu adorei o vídeo. Eu tive, assim, altos feedbacks do vídeo. Nossa, eu gostei demais, muito útil essa informação. E é mesmo. E daí eu comecei, eu não gravo na intensidade dele, mas, assim, no moral da história, né? Você tem que se jogar, você tem que acreditar que você tem muita coisa boa pra falar. E você tem que ter coerência com o que você faz, né? Sempre aquilo que você fala, coerência com o que você faz. Então, eu acho que disso daí o negócio é um oceano azul que você tem pra viver. O feito é melhor que o perfeito, né? A gente entender isso, porque se você não faz, nunca faz. Né? E eu entendo assim, que a sustentabilidade, ela do seja você mesmo. Se você sabe quem você é, e a plataforma tá aí exatamente para colocar a mensagem que você sente, que você pensa. Isso. Se você tem sustentabilidade naquilo que você tá falando, pelo amor de Deus, faça. O mundo tá precisando de coisas boas, tá precisando de gente do bem, que saiba o que quer, que saiba o que tá fazendo, que saiba o que quer dizer. E assim por diante. A internet está precisando de pessoas que falem coisas boas, né? A gente tem todos os viés nela, então acho que é importante a gente Todo dar mundo nossa tem algo contribuição. bom aí para colocar, para acrescentar aí, para colocar como resultado da sua vida. É um mundo a ser explorado, né? E inclusive assim, por exemplo, porque vocês são pessoas de muito resultado, no sentido assim, muito focados e direcionados para um trabalho, para uma atividade profissional que vocês escolheram exercer. Então, são advogados desde muito tempo? São advogados desde sempre ou não? Quanto tempo? Eu há 18 anos, praticamente. Eu há 22 anos, 23 anos. Ele tava saindo da faculdade, eu tava entrando. Na mesma, inclusive, né? Então, assim, tipo, ele tava saindo, você tava entrando. Isso. Então, você também puxou ela. Você tá puxando ela pro digital, beleza. Você puxou ela. Verdade. Eu puxei ele pra São Paulo. Tem que ter a contrapartida, né, Leandro? Eu sei como é que funciona. Mulher não pode perder, né, Leandro? Você tá vendo? A gente não dá o braço a torcer. Como é que é aquele negócio? O homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. Né? Total. E aí a decisão, então, assim, de entrar nessa área especificamente de sucessão patrimonial, né? Que a gente sabe que hoje é um momento que está se falando sobre isso, principalmente porque a pandemia, né, chegou e nos colocou mais próximo, talvez, dessa questão de que a gente não é eterno. Exato. Né? Talvez... uma lupa enorme, né? Isso. E isso tem acelerado esse processo também. Como que vocês têm vivido isso no dia a dia? Então,
Você quer falar ou fala? Pode falar. A nossa base veio do empresarial, né? E essa demanda do empresarial dentro da parte sucessória fez com que a gente nichasse mais especificamente a nossa área de atuação. Que é o planejamento sucessório e os inventários. A pandemia, sim, trouxe um outro olhar, porque a morte é algo que a gente tem, é a única certeza que a gente tem, né? É um clichê, mas é uma grande verdade. Né? A gente pode tomar N decisões na vida, que pode ter inúmeras intercorrências, mas a morte a gente sabe que é certa. A gente não sabe o dia, mas ela é certa. Então, o que aconteceu? A pandemia, né, que foi esse grande espaço-tempo que se abriu, ela fez a gente revisitar muitas coisas e, inclusive, nos aproximou da possibilidade da morte. Então, o que acontece? As pessoas passaram a olhar isso de uma outra forma, né? O que já era muito comum fora do Brasil, né? De isso é legal, se planejar, falar. de se organizar. Aqui, como a gente, né? A gente sempre tem um delayzinho, um delayzão, mas enfim, a gente acaba que a gente chega no ponto que precisa. As pessoas começaram a falar, poxa, vou me organizar, porque se acontecer algo... Porque às vezes ela não pensa com ela, mas ela começa a olhar em volta e ver o que está acontecendo na família, né? Ou na família de amigos. E isso aproximou. E a gente tem sido bombardeado, né? Assim, foi um bombardeio de 2 anos muito intensos, falando só isso, enclausurados dentro de casa, com uma televisão sendo a janela para o mundo, e aquela televisão falando isso o tempo todo. Isso. Mas o interessante que você colocou é que em países desenvolvidos, mais desenvolvidos, não evoluídos, mas desenvolvidos, já existe isso de uma forma muito natural. Falar sobre esses assuntos, esse planejamento sucessório, esse planejamento patrimonial, né? Exato. Então, assim, você acha que a tendência é a gente sempre copiar esses desenvolvimentos dali? Sim, porque a gente vai copiar bons resultados, né? O planejamento sucessório, ele vem para cobrir uma grande dor, que é do inventário. Então, tudo que é bom a gente pega para nós porque a gente quer aplicar na nossa vida. E assim aconteceu. O que eu acho é que a pandemia só acelerou esse olhar, né? Já chegaria de uma forma natural, já tinha até chegado, mas acelerou sim esse processo para ter essa visão. E esse processo de planejamento, esse processo de planejamento sucessório, ele acontecia aqui no Brasil em grandes corporações. Então, o empreendedor ali pequeno, a empresa familiar, não tinha acesso a isso. E aí hoje não, hoje já se fala mais, já é mais acessível. Então já se busca sim entender como é que vai ser essa sucessão, qual é o filho que vai tomar conta. E não é só falando só, né, na morte, né? Mas sim no processo que ele está vivendo ali de passar o bastão para os filhos. Até de viver um final melhor, mais tranquilo, né, Leandro? Leandro, e você acha que assim, ó, que as pessoas têm mais tendência hoje a achar que não necessariamente as pessoas da família têm as melhores características e habilidades para lidar, talvez, com um patrimônio maior? Você tem, assim, visto isso também acontecer? Existe mais essa abertura? Porque antes ficava muito concentrado na família, né? Mas, como eu disse, uma vez eu li um negócio que foi muito interessante, falando assim... Muito raro, e talvez assim, até um milagre seria se na sua família nascesse o melhor financeiro, o melhor marqueteiro. Ou o papai do céu não tá com isenção aí na hora de fazer as coisas acontecerem. Então você vê que existe essa abertura maior, assim, hoje as pessoas estão expandindo para esse profissionalismo e isso também é característica? Existe sim. Tem uma abertura do patriarca e da matriarca, né? Em buscar essas novidades, mas os filhos também estão aí abertos aí a essa mudança tecnológica, a essas inovações, e acabam também conversando, tendo esse diálogo com o pai vê também que precisa disso. Então realmente tem ali toda uma mudança. E existem ali os conflitos de cultura, de épocas, de gerações que precisam ser também, de alguma forma ali, moldados, né, de uma forma com muito cuidado. Mas, no que você perguntou também, dentro desses conflitos, às vezes, o filho ele não se adapta ao negócio do pai. Ah, cara, legal. Existem esses conflitos e aí precisa ter ali todo um tato para saber isso. Até mesmo para falar para o patriarca, para a matriarca, olha... esse filho aqui que você achava que é o que vai cuidar, no fundo ele não quer tocar isso, Quem né? sabe volte Mas olha, tem um outro ponto, filho, né, que quer. Acontece isso. É o primeiro às vezes, ponto, contratação de um CEO, por ser um CEO. Exatamente. Sim. O importante é se organizar.
E assim, a sustentabilidade é isso, né? Você se reconhece e fala assim, ó, poxa, eu não tenho a tendência desse negócio aqui. Meu pai tá querendo que eu assuma, ou minha mãe tá achando que mas não é a vibe. Então, assim, isso não vai ser sustentável. Então, nada mais interessante do que essa organização patrimonial que também deve passar pela profissionalização da empresa como um todo, né? Então, vocês pegam e vocês vindo já do mercado empresarial e trazendo o patrimônio junto, significa que vocês estão dando sustentabilidade para toda uma família. Vocês já pensaram e consideraram também dessa forma que vocês ajudam a família a serem mais harmônicas? É um grande ponto de prazer dentro da nossa profissão. Exatamente. Você falou uma coisa legal aí, né? Que é um ponto de prazer. Porque é uma coisa na advocacia, é uma coisa um pouco complicada. Porque se a gente for pensar assim, o que é o advogado, né? Qual que é a função do advogado? Então, o advogado, ele é uma pessoa ali que vai falar por outra pessoa. Uhum. Ele vai, em alguma discussão, ele ali está representando aquela pessoa. Isso vem lá, é bíblico isso, quando Moisés, ele cuidava de todos os hebreus, e aí tinha alguma discussão, e ele ali ponderava. Quando ele viu que não dava para cuidar de todos, ele falou, não, então vamos colocar pessoas, são mais sábias, para cuidar de um certo número de pessoas. E foram chamados de juízes. Mas acontece que na hora de passar ali os conflitos para esses juízes, algumas pessoas não sabiam passar essa dor dele. Então ele chegava para uma pessoa, para um amigo, para um conhecido e falava, olha, eu tô com essa situação aqui, queria que você me ajudasse a contar esse caso para o juiz. E daí vieram os advogados. Então, a razão do advogado é justamente essa. É ajudar a pessoa, é solucionar ali um caso. Então, dizem que advogado... isso aí, quando você consegue fazer isso, dá uma satisfação e você sente ali que você está cumprindo a sua utilidade. Então, quando você perguntou isso aí, realmente é de ajudar as famílias a perpetuarem esse patrimônio, todo esse legado, todo esse suor, esse trabalho que o patriarca e a matriarca construíram, poxa. Harmonicamente, né? É que advogado, a gente sempre brinca, ele tem sempre um pouco de psicólogo, né? E é mesmo, porque às vezes num planejamento sucessório, que você vai lá fazer a arquitetura de um conselho da família, né? Um conselho de sócio, conselho familiar, você acaba descobrindo vontades, né, dos herdeiros que às vezes nem os pais sabem. Porque ali é o momento de colocar as cartas na mesa, fazer a melhor composição, porque a gente quer que aquilo ali, né, alavanque da melhor forma possível. Então, tem um pouco disso, sabe? É interessante, é bem bacana. Para nós é bem recompensador, porque a gente vê as coisas começarem a caminhar justamente dentro de cada vontade, de cada função, e a gente sabe a força que tem isso, né? Sem porque dúvida. É o real, é o que a pessoa realmente deseja. Eu acho que legalmente, doutor só poderia ser usado para advogados, não é isso? Assim, legalmente, a palavra doutor. Eu não sei dizer. Doutor. Eu já ouvi alguma coisa nesse sentido. Tem uma coisa assim, de né? doutorado. Porque ele vem né? doutorado, mas aí foi colocado lá na época que... das faculdades. Porque como advogado, com certeza foi ele que fez a lei, ele deve ter colocado assim, só pode ser eu. Vírgula doutor. Vírgula doutor, excelentíssimo. Eu não me atenho muito a esse BR, não. Mas vocês falaram um negócio interessante que eu acho que já começa a caber assim também dentro da sucessão, do planejamento, né, sucessório, que é a questão emocional das coisas, né? Porque aí, se você tá falando que o advogado é meio psicólogo e tudo mais, a gente vê muito hoje, assim, conflitos em família, inclusive, assim, talvez mais caracterizados quando entram algum tipo de financeiro dentro dele, né? Ou patrimonial, ou algum negócio que tá ali envolvido. Então, assim, essa tendência. E aí, para desvincular e para iniciar esse processo de sucessão, talvez tenha que ser necessário também ter uma pessoa externa que não está envolvida emocionalmente naquele ponto ali, para ver com mais clareza aquelas situações. E vocês já pegaram algum caso assim que vocês tiveram que primeiro estruturar uma visão familiar para depois ter que entrar necessariamente na sucessão ali? Acontece. Quase a maioria. Por exemplo, uma situação, né, de um filho que ele quer trabalhar com ele tem uma ideia, tem um projeto, mas não é aceito pela família. Tá.
E isso gera um transtorno para ele e isso também reflete na família. Então precisa resolver esse sonho dele. Então, o que geralmente eu faço? Eu converso com a família e falo, olha, enquanto ele não realizar isso dele, a gente não vai trazer ele para dentro da família. Legal. Para dentro da empresa. Então, minha proposta é a gente chamar um consultor externo para ajudar ele a desenvolver isso, porque o que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa tem uma ideia e ela não consegue colocar isso no papel e muito menos executar. Isso. Certo. E aí ele fica ali na ideia, idealizando, e aquilo vai gerando frustrações, ele vai colocando essas frustrações em cima ali dos pais e tal. E gera um transtorno danado. Quando você traz um profissional, ajuda ele a idealizar aquele projeto, e coloca para ele, olha, agora as fases são essas, essas e essas. Você quer tocar isso daqui, precisa disso, disso e disso. Talvez ali, muitas vezes acontece isso. Ali ele se realiza. E ele fala, não preciso mais, já entendi. Só no projeto mesmo, assim. Só no desenho do projeto. Ou de um reconhecimento da família. Ou do reconhecimento da família, de uma aprovação, de deixar ali, ele já... Ou de repente a família fala assim, não, tudo bem, vamos apoiar esse projeto, né, depois de uma composição, e você destina um tanto para isso, sabe, assim? E acontece... São inúmeras as possibilidades, né? Cada família vai trazer a sua dor, o seu anseio, mas dá para fazer tudo. E acontece de também... forma harmônica. E acontece também dessa ideia que não era considerada, quando ela é colocada ali, estudada, planejada, faz ali o MVP, né, que é o investimento mínimo para saber se o negócio é viável ou não, a turma olha e fala assim, isso aqui é um unicórnio. É o máximo. É o máximo. Unicórnio é ótimo. Esse menino é demais. Esse menino ou menina, né? Assim, essa pessoa aqui, ela saiu da obscuridade pro genialidade num... Vai ser o presidente do conselho familiar. Não dá para desconsiderar. Não dá, Sim. E isso precisa, realmente, Rick, isso aí precisa ter muito tato para isso, porque, e eu coloco sempre, assim, quando eu vou reunir em família, eu gosto de montar mesmo um fórum mesmo, eu chamo pessoas externas, faço ali a ata, numa reunião normal. E eu falo, olha, gente, vamos colocar o seguinte, não vamos ter interrupções, né? Se alguém quiser falar, fale. E eu vou ali como um mediador ali, deixando, porque às vezes um irmão mais novo fala alguma coisa, o irmão mais velho manda ele calar a boca. Às vezes. Tá falando besteira, cala a boca. Então precisa ser validado, ele precisa desse reconhecimento. Se ele quer ser inserido nessa sucessão, né, porque a empresa precisa crescer, precisa de braço, precisa de pessoas ali que vão cuidar do estratégico. Então precisa ali validar todas as ideias que são colocadas nessa mesa. Todo mundo ter voz, né? E aí a gente começa a montar ali um conselho familiar. Aí é bonito. Deve ser lindo. É uma operação muito bonita. E assim, dá pra fazer tanta coisa, né? A gente tá falando de um conselho, mas tem planejamentos mais simples, tem planejamentos mais complexos. Mas tudo vai depender disso, do que a família quer, do que pode ser feito, né? Os interesses de cada um. E a gente vê assim que, por exemplo, vocês têm essa capacidade de ter uma visão mais holística das coisas, né? Vocês têm algum tipo de background que fala assim, tipo, algum tipo de dinâmica entre vocês, ou que veio através, que consegue ter essa interpretação melhor, porque isso é entender de ser humano. Exato. Então, assim, como que isso é lidado lá com vocês, assim? Eu gosto de ouvir a história de vida das pessoas. Então, se a pessoa construiu algo, não veio do nada, não foi assim, não foi de um dia para o outro que a pessoa construiu. Então eu quero saber realmente mesmo, como é que foi sua história, e quando a pessoa começa a resgatar essas lembranças, muitas vezes os filhos ficam impressionados, porque eles não sabem da história dos pais. Que incrível, Leandro, que incrível. E aí ele começa a dar muito mais valor em tudo que o pai passou, que a mãe passou. Geralmente eles falam assim, nossa, eu não sabia disso. Olha, que legal. E aí, porque às vezes a pessoa trabalhou tanto esforço, e vem filho, e uma luta danada e tal, que ele vai se fechando, e aí fala assim, o filho vira e fala assim, meu pai não me dá espaço. Aí o filho, o pai fala, meu filho não me obedece, porque a coisa fica muito truculenta.
quando começa a se abrir e ali o pai começa a mostrar ali como foi doloroso, doído, todas as experiências que ele passou, né, e os resultados que teve. Os medos, né, que tem, as inseguranças. Isso. Né? E aí ele já tá mais ali, né, ele tá mais calmo. Ele já, muitas vezes ele já é avô, já tem um neto. Não, Então, você falou de se tem algum método, né? Então eu gosto de ouvir a história e pela história falo, poxa, isso aí precisa ser perpetuado, isso daí. Não dá pra acabar assim, não dá pra pessoa... Uma pá de cal ali em cima. A pessoa faleceu, aí os filhos vão pegar bens e cada um se vira e a coisa vai acabar. Não, peraí, existe uma história ali, isso aí precisa ser contado pros netos, pros bisnetos. Tem que pegar, uma coisa que eu falo também é assim, não é pegar a história do avô e ficar carregando essa história. Meu avô... Não, faz o seguinte, pega o legado do seu avô, pega o legado do seu pai, junta com a sua história e construa o seu legado. Cara, que incrível, Leandro. Isso realmente é algo que alavanca e catapulta qualquer família, né? Assim, nesse sentido. Exato, isso é riqueza, sensacional, né? Mas eu acho que o método melhor é esse. O Leandro falou isso, não sei se foi nesse podcast ou em outro, mas ele falou sobre conhecer de gente. Eu acho que é você entender da operação, respondendo a sua pergunta, né, da metodologia, mas principalmente entender de gente. E ter sempre aquela intenção de favorecer o núcleo familiar. Eu acho que isso também é imprescindível. Você entendendo de gente, você consegue ser assertivo. Assertivo na arquitetura que precisa ser feita para aquela família. Isso daí não tem como fugir disso. E para você fazer isso, como é que você faz? Você tem que entrar na história, você tem que sentar com cada um, você tem que não trabalhar na superficialidade, sabe? Você realmente tem que se dedicar para aquilo, para que realmente as coisas fluam como deve ser. É porque a vibração do interesse profundo, daquela coisa do respeito pela história, isso vibra, não tem como, né? Exatamente. E aí a pessoa sente, todos sentem. E com certeza, nesse sentido aí, eles vão aderir a esse projeto mesmo, de organizar, de fazer a coisa realmente respeitando o trabalho, o legado. Esse trabalho que vocês fazem é super... Sabe o que sensacional. Sabe o que me remeteu, assim, me fez aqui pensar? É o seguinte, porque a gente sabe que todas as profissões estão em tudo, né? Assim, se a gente for pegar as características básicas, assim, não o que faz, mas quando a gente está falando de uma construção, que já é mais o nosso ramo, assim, imobiliário e tudo mais, nós temos o arquiteto. O arquiteto é aquele idealizador, então ele está mais sensível a essas fases iniciais. Fala assim, ó, ele desenha baseado num terreno, ele desenha baseado numa área, e aí ele projeta aquilo. E depois vem um engenheiro com aquele perfil mais duro ali executar aquele processo. Então, quem sabe o trabalho de vocês, do patrimônio familiar e da sucessão familiar, esteja mais voltado para a arquitetura, porque você está vendo um terreno, você está vendo uma família, você está vendo algumas possibilidades ali, e juntos, com a sensibilidade necessária, vocês vão construir o melhor projeto para aquele terreno, ou para aquela família. Talvez tenha alguma relação nesse sentido, ou... Muita relação, é bem isso mesmo, mas vai ter a fase da engenharia, que é a fase que você vai efetivamente consolidar todas as escolhas que foram feitas aí nessa fase da arquitetura que você colocou. Porque arquiteto, ele pergunta para o cliente o que ele gosta, o ambiente que ele quer. Tem uma coisa da criatividade, né? Tem tudo isso. É como psicólogo para entender a necessidade do dono daquele imóvel. É uma parte mais sensível, né? Mais apurada. E eu fico vendo, assim, que vocês têm uma sinergia boa e uma equipe, com certeza, assim, tipo, tão boa que casaram, né? Somos casados e sócios em tudo. É incrível. Então, talvez assim, vocês podem falar que talvez o Leandro tenha um pouco mais desse perfil sensível e você seja aquele motor propulsor. Como é que é, Soraya? Nossa, você tem essa... Assim, porque a sensibilidade, ela é importante, né? Assim, ela é que dá a direção e a coordenação, na verdade, Mas eu acho que sim, eu vejo que sim. O Leandro, ele tem essa capacidade de absorver, de ouvir, sabe? De aprofundar, né? Assim, ali naquele... Ele tem as metodologias próprias dele, que tem dado muito certo, são bem assertivas. Ele construiu a metodologia dele, sabe? Nessa abordagem.
E eu sou mais ali do... Então, bora acontecer. Não, assim, da organização, da metodologia, né? Do fazer. Eu acho que dá um equilíbrio bom. A Soraya, ela tem uma organização natural. Isso. Eu preciso colocar isso, Ele desenhar fala que é um cérebro isso daí. formatado. E aí, quando eu venho com a organização ali, no montada, ou em planilha, ou em papel... Ela não dá muita atenção pra isso, porque ela já tem isso organizado na cabeça. É muito engraçado isso. Mas assim, eu também eu me considero assim, boa em reconhecer ali, né? Às vezes as vontades. Muito, ele tem reuniões que ele fala, participa comigo porque eu quero que você dá uma sentida e ver se é isso mesmo, né? Então, é uma grande parceria legal. Isso, é um trabalho em equipe, sabe? O nosso sócio, o Rafael, também é super sensível. O Rafael tem uma sensibilidade, assim, bem aguçada. Também ajuda muito em muitos momentos, porque você precisa ter isso. Sim, E também tem, a gente tá falando só assim da composição, mas tem aquelas famílias também, né? A gente não pode ser injusto, que chegam redondinhas. Então é só realmente ir mais pra engenharia. Só sabe? já formatado, Isso, já tá pré-formatado ali praticamente. Já tá bem harmônico, bem estruturado. Sabendo Quem bem que vai o que cuidar, quer. quem que vai cuidar ali da parte administrativa. Então tem isso sim. Então... Porque tem aquele pai que fala, olha, o perfil dele, quem vai tocar é esse filho, e os outros falam, realmente é ele, porque é ele que consegue. E sabe, chega tudo bem mais adiantado e alinhado. Hoje vocês estão trabalhando em São Paulo, Goiânia. São Paulo, Goiânia e Manaus. Manaus, ótimo. Então, assim, pra você ter isso... Teve uma vez que eu tava conversando com um amigo, e esse amigo, ele faz um outro podcast comigo, do AceleraCast, ele chama Juliano, e ele falou um negócio interessante, ele fala assim, ó, que coisas grandes se constroem com equipes grandes, né? Equipes grandes que falam não necessariamente de tamanho de pessoas, mas são pessoas grandes na equipe, pessoas de tamanho assim. Então, essa é a composição de vocês. Hoje vocês são em 3 sócios. Sim, mas a gente tem mais sócios também. Então, essa base inicial, 3 sócios. Não, que incrível. É o início de tudo os 3. É um tripé. É um tripé. É um tripé. Tá Cada ali... um de um jeito. É isso aí. E é essa composição que dá certo, não é? Essa composição que, assim, que flui. E vocês também têm essa composição entre vocês, assim, existem clientes com perfil mais do Leandro, existem clientes com perfil mais da Soraya, existem clientes com perfil mais do Rafael. Com certeza, com certeza. Existem identificações, né? Eu mesmo, muitas vezes, eu vou atender o lado feminino, né, da reunião, que tem essa identificação, né, da mulher com a mulher, dos anseios. Tem isso. Tem o Rafael, tem também os que a gente sabe que é o momento dele atender. É uma grande arquitetura nisso também, né? Leandro, e esses dias eu vi aqui, te sigo, né, aqui no seu perfil aqui, e vi, parece que você tá dando, assim, tipo, como fala? Mentoria? Mentorias, essas coisas. Como que aconteceu isso? Como que é? Isso aí foi... Isso é porque ele tá falando que ele era travado no digital. Mas eu curto, né? Eu curti, falei, olha que legal. Não, é incrível, vamos lá. Isso foi uma coisa assim, alguns amigos começaram a ligar e perguntar, poxa, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? E a gente falava, vamos marcar um dia pra gente fazer uma vídeo, né? E acabava conversando ali um tempo ali, às vezes final de semana, que está mais tranquilo. E eu fui vendo que eu tinha uma metodologia de vida que eu desenvolvi para mim, e que eu utilizo para mim, de hábitos, de desejos, de passo a passo para conquistar algo. E eu falei, poxa, eu tenho uma metodologia disso daqui, deixa eu colocar aqui. E eu vi que eu passava isso para as pessoas. E aí chegou o momento que eu falei, não, vamos fazer uma mentoria, que aí eu coloco ordenadamente isso daí. E, poxa, é impressionante como é que tem dado certo. Olha aí, que beleza. Direto, ontem ligou uma pessoa, poxa, fiquei sabendo que você dá mentoria, como é que funciona isso? É isso aí, vai abrir. Começou muito com amigos advogados, né? Mas agora tem até não advogados também, isso, mas começou com advogados. Foi. Pessoas isso. Indo lá em Alphaville, querendo saber. É legal, né? Porque é a história, dá o primeiro passo e o universo vai organizando para que a gente coloque realmente aquilo que a gente veio para fazer nesse planeta, né? Utilidade, né? Dando utilidade, né? Exatamente, utilidade, é se sentir útil. Porque chegar no final do dia,
você não ter ali ânimo, né? Não ter ali nada de interessante, de bom, de útil que construiu no dia, a pessoa nem quer acordar no outro dia. Não quer nem acordar no outro dia. E vocês sentem que vocês pegaram essa vibe agora, que vocês se sentem assim, muito mais úteis, inclusive assim, mudando para São Paulo, vocês estão se sentindo mais úteis lá do que vocês eram aqui? Vocês acham que o universo que abriu? Na verdade, a gente já estava sentindo isso aqui, aqui em Goiânia. Então, quando a gente pensou em mudar, foi até a questão, a Soraya sempre teve essa vontade de mudar para São Paulo. Isso. Foi uma conjuntura, um posicionamento nesse sentido. Eu sempre gostei muito de lá. Eu falei, eu quero viver isso ainda. E também, assim, demandas lá, sabe? Foi tudo se moldando. Mas a da utilidade, assim, realmente aqui a gente já estava assim, lá a gente também se sente. São Paulo tem um outro ritmo. Sim. Talvez nesse aspecto de trazer ali um tempero, que é uma pegada muito nossa. Sim, nesse aspecto, né? Lá é um ritmo bem acelerado. A gente tem aprendido muito. A gente fala que a gente... Eu acelerei mais, né, lá. Acelerou mais. A gente fala assim, olha, nós nos tornamos... São Paulo faz você se tornar um profissional melhor. Olha, pelo menos pra mim e pro Leandro, a gente conversa muito sobre isso. É isso que eu ia perguntar, porque assim, São Paulo, ele de fato é a tendência de ser o coração nervoso, assim, do Brasil, assim, a questão financeira, ela passa muito por ali, tem né? O fluxo financeiro. Núcleo, né? Ele é um núcleo no Brasil. Então, você recomendaria as pessoas também mudarem pra lá, ou não necessariamente, Soraya? Se elas estivessem procurando só isso, assim, só a parte... de empresarial para fazer, para dar uma acelerada? De empreender alguma coisa. Ou você acha que não? Você acha que tem que ter uma conjunção onde você já se sente ali naquela cidade igual você tinha? Olha, meu pai tinha uma frase, né, que acho que muita gente conhece, que a necessidade faz o sábio pular. Legal. Então, o que acontece? Eu vejo que a demanda de São Paulo, né, enquanto São Paulo cidade, São Paulo profissional, tudo assim que ele te exige... Vai sim, não necessariamente que você tem que estar lá, mas o meio faz com que você corra mais atrás disso, naturalmente não, né? A gente brinca assim, São Paulo, se você for mais um, você é engolido. Então, eu vejo que nesse aspecto, sim, para quem quer acelerar talvez as coisas, viver novas experiências no sentido de sempre se profissionalizar mais, lá é um bom lugar. Não necessariamente que você não possa fazer isso em outro local, né? Porque muito depende da gente, do que a gente busca. Hoje em dia o virtual, a tecnologia tá aí, né? Não tem distância. Mas a gente também sabe da influência do meio nisso, sabe? De tudo que colabora. Então, por exemplo, a gente mora hoje em Alphaville dali 10h30 da noite, né? 11 horas tá todo mundo dormindo, porque no outro dia, sabe? 5 horas da manhã tem ali aquela turma ali, né? É isso, e já é sábado, assim, dá uma esvaziada. Sexta, sábado já dá uma esvaziada, porque a turma vai mais vezes pro interior ali pra dar uma, né? Pra praia. Pra praia, uma desacelerada ali, né? Uma desacelerada, é essa a palavra. Mas assim, volta, na segunda já tá todo vapor. É uma fase da vida, né? Eu acho que não precisa ser assim sempre. Eu vejo que a gente na pandemia se preparou pra viver essa fase lá. Né? Legal. E aí tem aqueles que se adequam, tem aqueles que não se adequam, tem aqueles que gostam, né? E que não gostam, a gente tá adorando. Acho que precisa conhecer. Precisa conhecer São Paulo, conhecer outras capitais, conhecer outros países. Acho que precisa viajar, ver outras culturas. Até pra gente ter a referência, igual vocês falaram, né? Assim, como a gente tem uma tendência a trazer modelos já prontos que deram certo em outros lugares, a gente vivenciar, experienciar, principalmente quando a gente já tem esse olhar e a gente visita um outro país que seja, visita uma outra cidade, a gente já vai olhando, né? Toda vez que eu vou para algum lugar, eu entro numa imobiliária, eu vejo a placa de aluga, nossa, tá tendo muita venda. Então, assim... Você tem o ponto que te atrai ali, né? Que já bate o olhar. Exato, então talvez assim, vocês tenham essa experiência. Vocês veem que a tendência disso agora é só acelerar da gestão patrimonial, vamos voltar nesse assunto. Ou existe uma tendência de acontecer algo que ainda não existe aqui, mas que está vindo para cá? Ou você acha que esse é só um momento de organização que as famílias estão descobrindo e tendo a percepção? Eu vejo que existe aí grandes mudanças acontecendo. Empresas familiares, elas estão se profissionalizando cada vez mais. Então, busca-se profissionais para poder acelerar, para poder fomentar aquilo ali e crescer.
Porque tudo que o patriarca e a matriarca construíram não pode ficar parado. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Então, você precisa crescer. Eu vejo que São Paulo, as grandes capitais, já identificaram isso e estão buscando esse crescimento. Então, os colaboradores, eles já não são mais ali os empregados, eles já participam, eles já querem saber o que é que a pessoa acha. A cultura da empresa, ela precisa estar bem enraizada em todos os níveis. Isso. Porque ele sabe que não adianta estar ali, colocar lá qual que é a cultura da empresa, qual que é a missão, qual que é a visão. Não. Você tem que perguntar para todos os níveis. A moça que cuida de toda a limpeza, você perguntar, como é que é trabalhar aqui? O que você acha? Ela vai falar da maneira dela. Ela não vai falar o texto decorado. Exato. Fala, não, aqui é bom por causa disso, assim, assim. Mas assim, vai falar assim. algo que reflita Genuíno. aquilo, né? Então, essa é a empresa familiar. A verdadeira, a grande empresa familiar, ela não está só ali naquele núcleo familiar do patriarca, matriarca, dos filhos. Não, ele estende para todo o conjunto. Não só dos que trabalham, mas também das famílias dos que trabalham lá. Então, quem tiver esse pensamento aí, buscando cada vez integrar mais a família dos colaboradores, nessa inserção ali. Nesse ecossistema, né? Nesse ecossistema. Um grande ecossistema é uma palavra boa, hein? Assim, porque é isso. Acho que a grande mudança é essa daí. Que é uma mudança, se parar pra pensar, de mentalidade. É sensacional porque, assim, a gente pensar na questão sistêmica mesmo. Isso. Não é uma coisa, é um grupo, é um conjunto de energias de pessoas que contribuem para aquilo ali. O alcance é outro. E é incrível, né? Porque a gente tá falando assim de um patrimônio, e quando a gente fala sucessão patrimonial, normalmente vem na mente uma casa ou um comércio, que seja comércio assim, o local físico daquilo, né? Porque é isso que normalmente, na maioria das pessoas, dá o grande tilt ali, a divergência no final. Quem que vai ficar com metade da casa? Um fica com um quarto, outro fica com como é que é, vamos vender, espalhar. Mas, em verdade, se a gente for pensar em sucessão patrimonial como uma forma de mentalidade, possa ser que seja interessante, inclusive, entender todo o ecossistema daquela pessoa, tudo que ela está inserido ali, também fazer parte desse planejamento. E, para isso, a sensibilidade, que é necessário para estar construindo esse desenho, né? Assim, essa engenharia, no caso. Isso é ser assertivo. Vamos colocar aí no ramo imobiliário, né? Vamos colocar aí que a pessoa tenha lá 10 imóveis. E aí tá tudo na pessoa física, ela pagando lá 27,5% lá de imposto de renda. Se ele integraliza isso numa holding, ele já vai pagar ali seus 11% até 14% de imposto de renda. Ele coloca uma pessoa para gerir aqueles bens ali, tem um administrador ali da família e repassa para todos os herdeiros, todos os sócios ali, todos os cotistas. Quer vender alguma coisa, em conjunto é colocado, vamos vender, vamos fazer isso, vamos investir em tal lugar, em conjunto. Então, realmente precisa saber conversar, saber organizar, e aí a coisa, ela só aumenta. Então, se você está ali organizado, em harmonia, a tendência é cada vez aumentar esse patrimônio. Incrível. Leandro, e uma coisa que, assim, que eu fico pensando com relação a empresas, nesse sentido, assim. As empresas... Nos Estados Unidos, elas já nascem, na maioria das vezes, para elas serem multinacionais. Né? Ela fala assim, o trabalho que eu tenho de construir um lava-jato aqui é o mesmo trabalho que eu tenho de construir 1000 lava-jatos. Então já existem processos, procedimentos e tudo mais. E tendo isso em mente lá, especificamente, eles já trabalham ela também para entrar dentro de uma bolsa de valores que seja, ou de uma distribuição de resultado, algo nesse sentido. O patrimônio e a sucessão familiar, no caso, também passa por isso? Vocês também trabalham essa parte ou não? Isso é uma parte que vocês só mostram a possibilidade, mas não aprofundam nela ali? A gente até ventila isso, mas anda um pouco acanhado ainda. Porque, realmente, para a pessoa crescer, a estrutura que ela tem que montar, ela tem que pensar o seguinte, eu vou montar, organizar isso daqui para ele ser replicável e para mais 1000 empresas. Perfeito, sim. Isso,
Então, quando você coloca isso para a pessoa, às vezes fica muito longe. Então, você tem que ir passo a passo para ir organizando para isso. Não que ela vá montar aí 1000 empresas dessas, Sim. mas é o que você falou. Se ele tem o trabalho de organizar bem feito ele pode replicar aquilo lá para quantas quiser, que vai dar certo, porque deu certo com uma. Não é começar grande, mas é começar com a mentalidade grande. Mas isso tem mudado. Principalmente porque os filhos têm essa mentalidade. Tá. Então é eles que estão assim, tipo, né? Empurrando e impulsionando essa mentalidade diferente. Vocês já leram aquele livro O Mito do Empreendedor? Ele fala bem disso. Vale a pena. Essa questão de você começar a empresa como se ela já fosse grande. Não necessariamente ela é. É a questão da mentalidade, você deixá-la organizada de uma forma que tudo que vier você está preparado. É a história do planejamento, né? Que isso aí cabe em tudo. Porque você vai começar um processo, um projeto, uma empresa, e organizadamente, em todos os detalhes, por isso que o processo de pensar, de refletir, de analisar, de reunir, para que aquilo aconteça, é o mais assertivo que tem. Porque é planejar, exatamente. Coisa, tem uma coisa que acontece muito... que o pessoal compartilha ali, né? A pessoa tem uma ideia de ampliar. Se ele tem uma empresa, ou se tem alguma atividade ali, ele quer ampliar aquilo ali, ou um filho quer ampliar. E ele já coloca, ele tem essa ideia, então ele já executou várias outras, ele consegue colocar no papel e começa a executar. E muitas vezes aquilo ali não dá tão certo quanto ele pensou que fosse dar. Então ele tem que fazer ali algumas manobras, investir mais, perde dinheiro e tal. Tem que ir no banco ou ir no investidor. O que eu vejo muito, é uma mentalidade aí que está vindo para Goiás também, é assim, antes de você fazer um novo empreendimento, você faz ali o MVP. Você faz ali um esboço mínimo ali do que dá para ser executado de um produto ou de um serviço para validar, para saber se aquilo lá dá certo. Então, invista pouco, tem ali a viabilidade daquilo ali, a aprovação daquilo ali. Se der certo, a gente investe mais. Aí sim a gente amplia aquela estrutura. Então é uma coisa que eu vejo que as pessoas estão amadurecendo para isso também. E, inclusive, a gente estava conversando esses tempos para trás, a gente foi no telefone lá, e você me perguntou do pitch, né, assim e tal. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo das startups trazendo para o mercado tradicional. E aí a inovação, ela vem com esse jovem mesmo. E tem tudo a ver, porque eu adoro esse assunto de tecnologia, adoro esse assunto esse mundo de startups e tudo mais. E aí tem isso, né, assim, a inovação no jurídico pode ser, talvez, trazer esse lado mais holístico para as coisas e, quem sabe, assim, trazer um planejamento fora do judiciário para não precisar de chegar naquela... Entrave, né? Eu ia falar uma palavra mais feia, mas insegurança jurídica. Eu te socorri. O Leandro falou. Porque o judiciário... Aliás, nós estamos num momento do Brasil que a gente não pode falar muito do judiciário. Exato. Assim, ó, super tranquilo. É que existe uma insegurança jurídica. Você não sabe o que vai acontecer. Exato. E assim, a gente está falando tempo, assim, né? Uma coisa que eu queria deixar até clara aqui, assim, a gente está falando muito do planejamento, falando de empresa, né? O mundo do empresário, a empresa. Mas o planejamento sucessório, ele cabe para o agro, que a gente, né? Inclusive é um nicho que a gente atua muito. Então é aquele, né? O produtor, né? É o pecuarista. De qualquer tamanho, Soraya, ou não? De qualquer tamanho. É você fazer conta. É uma questão de você sentar e fazer conta do que em termos patrimoniais, o que compensa, o que não compensa, em termos de vontades, né? Que é além do patrimonial, o que ele quer. Porque às vezes não é nem a economia só que ele quer, é tudo isso que a gente está conversando. Às vezes a pessoa não tem imóvel nenhum, mas ele tem outros bens, ele tem, né, valor em conta. Você acha que carro, assim, se a pessoa tiver um carro, já valeria a pena para vocês fazerem isso? Ou não necessariamente? Onde que é? Acho que é uma boa pergunta, né? Aonde que é o início? O ponto de partida. Mas quando se fala em planejamento sucessório, é um plano que você vai desenhar. Certo. Então você senta, o que você tem de patrimônio, o que é, você pensa em vender esse patrimônio, você pensa em aumentar, você conversa com a pessoa ali. E a ideia é de fazer essa sucessão, mas perpetuar esse bem ou aumentar esse bem.
Então, muita gente acha que o planejamento sucessório é só a constituição de uma holding e a doação das cotas para os filhos. Mas não, ele é muito além disso. É realmente olhar o que tem. Acontecem casos da pessoa chegar lá e eu olhar e falar assim, o seu caso não é de constituição de holding e integralização dos bens nessa holding e tal. Não é isso. A gente vai achar uma maneira mais simples, mais econômica, mais satisfatória. Supre, né? Tem várias formas, seguro, testamento, a doação já direta, sabe? Tem várias formas. E a gente vai buscar ali qual que é a ideia de cada um. É personalizado, não dá pra falar, não tem um modelinho próprio. Entendi, mas também assim, não existe, por exemplo, assim, vamos lá, uma pessoa vai casar e já constituir alguma coisa antes do casamento para estar junto, vocês acham que isso não é válido? Ou se ela já tiver uma holding, é uma pessoa única que começou a ter bens e vai estruturar dentro de uma holding para ela própria, e aí de repente ela casa, essa pessoa entra, cede cotas. É assim que funciona, se for o caso? Eu vou colocar um caso que me procuraram agora, essa semana, né? Legal. Então tem uma pessoa que constituiu um bom patrimônio e ela tem união estável com a pessoa e eles adotaram um menino. Tá. E essa pessoa tem mais 2 filhos, né? Que antes dessa união estável. Então, essa pessoa que constituiu esse patrimônio, ela falou assim, eu quero organizar para respaldar esse filho que a gente adotou, de alguma forma também respaldar o meu companheiro, mas eu também não quero depois partilhar isso também com a outra família dele, que não tem nada a ver com isso. Como é que dá para fazer? A gente organiza de uma forma que todo mundo fique amparado. Esse que é o bacana, porque se morre, vai para um inventário, começa a briga. Onde começa a desarmonia de uma família, quem sabe, assim, talvez desestruture isso tudo, né? Famosos interesses difusos, né? A gente tá no mercado imobiliário, assim, eu nunca acompanhei de perto, mas como a gente lida com muitas pessoas que estão no mercado imobiliário, a gente tem histórias de pessoas que teve loteamento e enquanto tava nada acontecendo no loteamento, tava tudo ok. A partir do momento que começou a entrar o primeiro valor, primeiro lote vendido, tudo, que bagunça que bagunça que virou, e aí começa esse negócio mesmo, do irmão não querendo nem olhar na cara do outro, do pessoal falando isso e falando aquilo, talvez seja uma coisa bem... Eu brinco que isso tá antiquado, né? Não precisa mais disso, né? Só vai perder as partes. Porque hoje está tão na mão, né? As soluções. A gente já tem todos os resultados disso daí, né? Claro, tem aquela questão da parte da gestão das emoções que você colocou, mas assim, eu falo que até por inteligência, você precisa se organizar nesse sentido. E se você faz isso dessa forma harmônica, né? Considerando a tudo e a todos, só tende a crescer mesmo, que você tem a potencializar. Não existe razão, sabe, para não fazer. Se você já sabe que, fatidicamente, falecendo, você vai cair na mão de um inventário. Né? É isso mesmo. E com tempo hábil, né? Você faz com tempo hábil, você com tranquilidade, compondo, fazendo esperando a junção, o tempo. Né? É família, né? Você vai precisar, assim, conversar com seu irmão. Você vai precisar, assim, curtir seu sobrinho, seu neto, né? Às vezes, entrave, você vê de pais e filhos que o vô não tem oportunidade de ser avô. Nossa, é algo que, assim, que é muito maior, na verdade, o desgaste que uma simples questão patrimonial. É algo de muito mais valor. Então, é bem amplo, né? Por isso que a gente fala que dá tanto prazer para nós, porque se tem algo que a gente acredita é na família. A holding familiar, igual você falou, não é uma questão de hoje, já é uma questão que vem de muito tempo. Mas, como a gente lida com patrimônios, com aluguel e tudo mais, existem clientes que já falavam disso há muitos anos atrás. Exato. Só que quando eles falavam assim, meu Deus, eu tenho que fazer a tal da holding e tal, e ficar assim. Era um peso. Muito distante, um peso, não achava-se profissionais experientes naquilo, e os profissionais que eram talvez mais qualificados, cobravam uma fortuna que talvez era inacessível para a maioria das pessoas. Hoje vocês estão trazendo essa descomplicação um pouco mais à tona. O processo é simples,
é só uma questão de decisão mesmo, ou não necessariamente? Tem todos esses alinhamentos de antes, esse peso ele diminuiu? Como que vocês veem isso no dia a dia? É isso aí que você falou. Realmente se fazia esse planejamento com grandes patrimônios, porque precisava também de uma proteção para o patriarca e para a matriarca. Como é que ele faz a doação dos bens dele, né? Ele está em vida. E aí, como é que ele fica? Ele fica só com o usufruto? E se ele quiser vender, se ele quiser negociar, Perfeito. Ele fica impedido? Como é que acontece isso? Na lei da sociedade anônima, ele pode fazer, ele tem vários recursos nisso daí. Então, ele pode, por exemplo, doar as cotas, ele pode buscar as cotas para trás, ele pode gerir todo o patrimônio ali, vender, penhorar. Então, é um leque para a lei de sociedades anônimas. E agora, há pouco tempo, aí, 2019, começou a ter uma regulamentação. Em 2020... permitiu realmente regulamentado que uma empresa limitada pudesse utilizar a regência, por regência, as leis da sociedade anônima, a lei da sociedade anônima. Então, o patriarca e a matriarca, ele fica respaldado, protegido com essa doação. Ou seja, ele pode fazer a doação das cotas, né? Institui uma holding, faz a integralização dos bens, dos imóveis. Na holding, ele doa as cotas, mas ele continua com os poderes políticos, econômicos, podendo vender, podendo penhorar, podendo buscar as cotas de novo, redistribuir as cotas. Nossa, facilitou demais. Então, né? ele consegue agora ter continuar com o poder. Porque é difícil, né? O patriarca e a matriarca construíram tudo e falar, poxa, agora eu vou repassar e eu vou ficar sem nada. Vou depender, né? Talvez, assim, talvez essa seja a Uma palavra, dependência. Né? Então, hoje permitiu isso. Realmente facilitou bastante, né? Facilitou. E realmente precisa... Não dá para se fazer um contrato padrão, porque existem particularidades. Então, ali dentro desse contrato, dessa Constituição, precisa ser muito bem elaborado, muito bem conversado. Por isso, essas rodadas de conversa. Por isso, a gente monta ali um sistema de governança familiar, para entender ali qual que é a diretriz da família, com respeito, com mediadores que vão ali fazer toda a ligação de pontos, de estabelecer a comunicação. E sim, a gente trouxe isso para uma realidade de patrimônios menores, patrimônios onde a pessoa já pode ter ali alguns imóveis, né? Ela já pode pensar nisso daí. Exato. Claro que quanto maior o patrimônio, maior a engenharia, normal, Lógico. né? Sim. Também, se tivesse muitos interesses difusos, você vai precisar de um tempo maior para alinhar, mas dá para ser feito tudo. Agora, essa questão do custo, né, que está dentro da sua pergunta também. Existem operações hoje, que inclusive é o nosso diferencial hoje enquanto escritório, de uma operação tributária bem mais vantajosa, né? Quando você busca um domicílio tributário, que é algo hoje que você pode fazer, é algo que a lei permite, né? O cenário jurídico todo permite, de você fazer essa operação no domicílio tributário mais vantajoso. Então, não é porque você mora em Goiás que você tem uma alíquota ali dos impostos, né? Que envolve um planejamento sucessório, que é o municipal e o estadual, que você tem uma alíquota, às vezes, mais cara, né? Com um valor bem maior, que você não possa levar para outro lugar e fazer com a mesma segurança. Né? Eu acho que você pode até falar um pouco, né, Leandro, da questão da operação em Manaus. Quando você faz a integralização, né, dos bens, precisa ver ali como é que é a questão ali do imposto de transmissão, se a pessoa vai alugar esse imóvel, se vai vender recentemente. Talvez essa seja uma das maiores dores, né? Você fala assim, ó, puxa vida, eu vou fazer isso e eu vou ter que investir não sei quantos... Então, existe a isenção municipal do ITBI para integralização em empresas patrimoniais. Na doação das cotas, existem estados que têm uma alíquota mais baixa, que dá para se levar essa holding para esses estados e fazer essa doação das cotas via esses estados. Então, você tem aí... Tem estado, por exemplo, que a alíquota do ITCMD é de 2%. O que é ITCMD? Imposto de transmissão, causa mortes ou doação. Ah, tá, ok. Então, na doação ou inventário,
Em Goiás, por exemplo, a alíquota é a máxima, é 8%. Nossa, vai para 2% em algum lugar. Em alguns lugares para 2%. Que é o imposto que você vai pagar dentro do planejamento, né? E ainda, isso vai doar. E ainda aqui, não é pelo valor histórico declarado no imposto de renda. Aqui é pelo valor de mercado. Então, você tem uma fazenda que você comprou ela por R$500 mil. Uhum. Hoje ela vale 50 milhões. Então, você paga ali 8% em cima dos 50 milhões. Que claro que seria menos porque é por conta ali da terra nua. Mas só um exemplo. Sim. Tem domicílios que você vai pagar 2% em cima do valor histórico do imposto de renda, que seria R$500 mil. Entendi. Olha só. Então, assim, só isso por si só já compensaria qualquer coisa e, assim, anteciparia um negócio que seria muito pior lá na frente, Sim. porque, teoricamente, você teria que fazer um inventário daquilo. Exato. E o inventário é pior do que qualquer tipo, mesmo que fosse esses 8%, inclusive, ou não. É porque o inventário, você, na hora de recolher os bens, você recolhe nos bens móveis, você recolhe onde for aberto o inventário, falando de extrajudicial. Onde você abrir o inventário extrajudicial. Nos bens imóveis, onde ele está circunscrito. Entendi. Então, se você, por exemplo, se você abrir um inventário num estado que tem um domicílio mais vantajoso, você vai pagar essa tributação daquele estado sobre os bens móveis. Então, dinheiro em conta, carro, ações, cotas societárias, mas os imóveis no estado, no município onde ele está circunscrito. Entendi. Então, você paga para aquele estado. Esse é no inventário. Esse no inventário. Tá. E na holding? E na holding você paga, você fazendo ali toda uma estrutura, um sistema de holding, você pode ser tributado na doação nesses estados mais vantajosos. Então, E você vai integralizar o bem, apesar dele ser bem imóvel, mas você integraliza na empresa. Então, ele passa a fazer parte da empresa. Ele vira cotas. Então, ele passa a ser móvel. Gente, é muito legal. É super legal. Aí você me perguntou, que eu acho que isso é interessante a gente frisar, Rick. Mas então quer dizer que está antecipando os efeitos do inventário. Sim, porque se ele morrer, não tem como, né? Morreu. Não se planejou, é inventário. Você não tem outra saída. E é inventário, né, com data certa de emissão de DARF na alíquota do Estado em cima dos seus bens já avaliados, entendeu? Soraya, Perdão, de DARI. Ele sempre me corrige nisso. E assim, que é estadual, não é federal. E é exatamente isso que eu tava, assim, pensando aqui. Enquanto vocês estavam falando, eu tentando entender aqui. Então, teoricamente, esse planejamento deveria ser feito no primeiro negócio que você faz. Na primeira... Você tem uma casa? Então, coloque uma casa nesse planejamento. Teoricamente, seria isso? Sim. Perfeito. Sim. Agora, sim, vamos pensar, então, como família. Estruturando como família. Você tem lá, assim, um pai, uma mãe, filhos pequenos. O pai e a mãe abrem essa holding familiar e começa a colocar. Tem aquela primeira casa ali, tem o carro que vai estar e tudo mais. Os filhos vão crescendo e tá tudo certo. De repente, um filho casa. E aí, ele tem uma esposa e aí eles casaram em comunhão universal de bens. Tá. E aí, como que ficam as cotas dessa empresa que foi fundada ali pelos pais, né, e tudo? A esposa desse filho, em comunhão universal de bens, tem direito dentro dela? Ou isso é blindado para os pais enquanto estão vivos ainda? Tem como você blindar isso daí, através de algumas cláusulas que você coloca nessa doação. Entendi. Então, assim, existe essa também gestão patrimonial e essa possibilidade, ela também já é alinhada ali nesse início. Sim. Mas aí o que acontece? Mas assim, é uma proteção, mas se o filho morrer, ele também, a esposa vai participar juntamente com os filhos disso daí. Entendi. Mas assim, é porque, com certeza, é patrimônio dele também, né? Sim. Porque ele tem uma herança daqueles... Aí ele é herdeiro. Ele é herdeiro, mas mesmo isso. quando não que é separado... Não, quando você falou Comunhão que é comunhão total, Quando é separação universal de bens, ela não afeta. Só os filhos que têm o direito, vamos dizer, né? Se você tem quando você casa com regime de separação universal, né? Comunhão universal, tudo que um adquire, o outro também adquire. Tudo que o outro tem antes, também tem antes. Então, você faz a doação, ela teria
a participação disso também, tá? Mas tem como colocar cláusulas protetivas. Mas vamos colocar assim, ela teria, sim, o direito de tudo. É uma conta só. Tanto é que nem empresarialmente você não pode ser sócio da sua esposa que você tem essa comunhão universal. Não, entendi. O que eu tinha falado também é a questão, quando a gente, por exemplo, o filho casa com separação de bens e tem filhos, né? O casal tem filhos. Aí, quem é protegido no caso dessa herança lá da holding é só os filhos. A esposa não. Mas, enfim, se for complicado, a gente fala isso depois. Tá. Dá, né? Dá para se proteger. Depende, Dá para se proteger tudo. Tá bom. O que precisa tomar cuidado é que, assim, o que existia antigamente era uma forma de, buscando menores custos, fazer uma simulação de venda. Exato, é isso. E isso é muito complicado porque mesmo você tendo ali a separação de bens, mas você fez a venda na constância da união, o cônjuge participa também. O que eu penso assim é que planejamento é sempre bom. Né? Planejamento, estratégia. E assim, independentemente de como que exista a dinâmica... é por cada família, Exato. por cada realidade, por cada interesse. Exatamente por isso que não tem jeito de ser assim, um Ctrl-C, Ctrl-V para todo mundo. Não dá para ter uma resposta certa para vários tipos de interesses e para vários... Porque quando você faz o planejamento é justamente para alinhar isso, né? Exato. E aí, talvez, nesse ponto é que vem assim, a importância da gente entender pessoas que já passaram e trilharam vários caminhos para, inclusive, sugerir isso. Porque talvez seja como se fosse um seguro. Você faz o seguro para não usar, mas de repente você tem que usar. Aí lá na frente você vai descobrir, puxa vida, deveria ter feito esse outro aqui que é um pouquinho diferente, mas por que aquela pessoa que me vendeu não falou isso aqui para mim? Ele já sabia disso? Às vezes... Você quer um exemplo bacana disso que você está falando? Não é exatamente isso, mas bem similar, assim, fazendo uma analogia. Os clientes nossos que passam pela dor do inventário, né? Então, por exemplo, perdeu a esposa. E ele viveu o que é o inventário, e eu tô falando de dor extrajudicial. Sim. Porque acaba que é uma dor também. Existe uma burocracia no extrajudicial. Claro que, assim, incomparável com um processo judicial. Mas existe. 100% dos nossos clientes que passam por isso, o que eles fazem? O planejamento sucessório da parte deles. Então, ele fala, sabendo disso, né, de todos esses custos, de todos esses trâmites, né, ele faz o quê? Não, vamos fazer o inventário, mas o próximo passo, a gente quer o quê? A gente quer fechar com vocês o planejamento, o meu planejamento. Entendi. Que eu já quero deixar tudo pronto para meus filhos. Que legal. Né? É isso. Isso acontece muito. E é interessante que, assim, porque às vezes tem alguns pais que a gente já ouviu assim, né, isso é interessante colocar. Mas é algo assim, eu já tô deixando muita coisa. Deixa ele pagar também um pouco quando eu morrer. Mas ele pode fazer isso, assim. A gente teve até um caso que, poxa, o pai já fez, já pagou ali os honorários, tudo isso, né? Então, o que a gente fez? A gente alinhou. Então, paga um pouquinho aqui do tributo também, que já é da sua parte. Você já tá recebendo isso. E ele paga com o maior prazer, porque ele tá recebendo. Ele tá recebendo, às vezes, assim, valores em conta, ele tá recebendo patrimônio. Então, assim, pra você ver que quem passa pela experiência... Fala, e tendo a possibilidade de fazer, fala, não, agora então eu vou cuidar do meu. Porque verdade. Eu tô vivendo na pele o que é viver isso de um inventário. Exato. Eu costumo falar assim que a gente constrói ou vilões ou heróis baseados na experiência que todos os dois tiveram exatamente o mesmo background, a mesma experiência. O vilão, ele quer que todo mundo passe por aquela mesma experiência. Exato. O herói, ele faz de tudo pra ninguém passar por aquela experiência que a gente já sabe, que ele sabe o tanto que é dolorido, né? E vou te dizer uma coisa. O planejamento, a gente, né, pode até abrir isso aqui. O inventário pra nós, advogados, é mais lucrativo. Entendi. Para nós é bem, né? Não é só que ele é mais lucrativo, ele é bem mais lucrativo. Entendi. Mas o que a gente acredita e o que a gente tem muito prazer em fazer é o planejamento. Legal. Porque realmente a gente acredita na harmonia da família, nessa transmissão do legado. E assim, gente, assim, ó, e isso já vem de encontro com vocês, isso veio naturalmente, assim, essa vertente, essa né? vertente, essa vibe, essa vibe, tudo. Vocês até falaram, né? Vem que pela assim, insatisfação do judiciário, né?
Ok, o judiciário, pelo amor de Deus, quem tiver satisfeito com aquilo, eu não sei nem quem que tem, né? Veio de uma demanda do empresarial, né, que a gente que contou. viu nesses anos de empresarial, e também dessa insatisfação. A gente chegou a um ponto que a gente quis trabalhar independentemente do judiciário, né? A gente quis fazer dentro da verdade que a gente acredita. Claro, se a gente precisa de alguma medida pontual, em alguma situação que a gente precisa entrar, a gente entra, né? E vai lá pontualmente, ele existe para isso também. Só que é o seguinte, você ter essa liberdade, essa independência dele, e você fazer as coisas com o que você acredita é vida. É vida. Exatamente. E aí eu quero saber assim, ó, tipo, a liberdade, a independência, e vocês mudaram de Goiânia para São Paulo, para Alphaville. Como que é essa liberdade lá? Isso tem a ver com isso também, assim, buscando mais esse brilho, buscando mais essa satisfação profissional, pessoal. Como que é isso? Assim? Tem que contar para todo mundo. Tem também. Tem um pouco de tudo, mas né? É assim, a Soraya, ela sempre quis morar ali no entorno de São Paulo, capital. Sim. E eu tinha ali minhas restrições. Eu, como um bom goiano. É dono de uma ilha, Soraya. Eu não vou ficar longe da minha plantação de pequi, nem da minha pamonha. Os goianos lá comigo. Não, e eu falo mas assim... Mas eu amo também. Não, e é dono de uma ilha mesmo, assim, ó. Tipo, a gente foi passar um Réveillon, não foi aquele lá? Foi. A gente foi lá e eu falei assim, caraca, eu tenho um amigo dono de uma ilha, velho, que legal. Inclusive, ele plantou pequi na ilha. Olha só. Mas tinha que ter, né? Senão não era então, goiano. assim, a reticência de mudar, eu compreendo, assim, ó. Tipo, quem que tem uma ilha num lugar pra mudar? Cá entre nós, a mulher é que dá uma puxadinha, viu, Leandro? Vamos. Mas ela teve paciência de esperar amadurecer essa inteligência. É porque, assim, eu sempre tive uma ligação com São Paulo, especificamente. Meu pai, aí é aquelas coisas que a gente, né? Você tem mais coisas do que você acha que tem, né? O meu pai fez a vida em São Paulo. Meu pai sempre falou de São Paulo pra nós. Meu pai, ele tinha uma frase que ele falava assim: quem vence em São Paulo, vence em qualquer lugar. Legal. E ele morou 17 anos, fez a vida dele, ganhou o know-how dele. Meu pai foi comerciante lá, muito bem sucedido. E aí, minha mãe também, não por acaso, foi morar 5 anos em São Paulo. Então, assim, eu sempre fui muito. E eu sempre gostei muito da ambiência de São Paulo, né? Eu falava assim, sempre falei pro Leandro, lá as coisas acontecem no outro ritmo. E a gente não precisa deixar a Goiânia pra estar lá, que é o que a gente fez. Né? E aí, desde que a gente casou, desde o primeiro mês que a gente casou, né? Que quando a mulher casa, você fala assim, nossa, agora é minha família, né? Eu falo pra ele, vamos pra lá, às vezes não ir pra São Paulo, capital, aquela loucura que essa, que a gente sabe que São Paulo exige mais mesmo, né? Pra quem tem uma qualidade de vida igual a gente tem em Goiânia, eu falava, vamos ali pro entorno de São Paulo, aquela região de Campinas, que é delícia, né? E falava, a gente fica próximo da capital, então você fica com a esse vibração. recurso, exato, mas com uma qualidade de vida. E ele sempre resistente, não, eu não saio de Goiânia. Teve uma época que eu quase convenci, eu falei, agora vai. A gente chegou a visitar Indaiatuba, sabe? Vinhedo, ali depois a região de 10 anos, assim, ele falou, nossa, já vai dar certo. Uns 8 anos ali, né? Super rápido. Super rápido. Só que o Leandro tem uma característica assim, quando fez Razão pra ele... ele até se antecipou, porque a gente começou a ter algumas demandas, né? Porque a nossa área é uma área muito de indicação, porque a gente trabalha com patrimônio. Nós começamos a ter algumas demandas em São Paulo. E eu falei, nossa, acho que agora vai vir a oportunidade. E aí aconteceu. E aí a gente tinha um plano de ir em 2023 e acabou se antecipando para 2022, né? Ao ponto dele chegar para mim, assim... Foi em novembro, né, que você chegou pra mim. Em novembro de 2021 e falou assim, pode organizar tudo que a gente tá indo em janeiro. Aí eu olhei e falei assim, tudo bem, deixa eu ver. Que bom, porque senão porque aí muda, né? E fala assim, você tá demorando demais, por que tá demorando, né? O Leandro te cobrando assim, você tá demorando, o que tá acontecendo aí? 2 meses já e você não faz nada, nem as malas. Mas foi um planejamento. Isso. E tudo que você planeja, foca e caminha em direção àquilo, você antecipa o tempo. Com certeza. A gente vender planejamento e não planejar a nossa vida é incoerente, né? Não, e é exato isso que eu tava pensando assim, porque, querendo ou não, o planejamento sucessório, ele é de alguém mais tranquilo,
de alguém mais estável, de alguém que não dá rompantes, nem impulsos, nem nada nesse sentido. Então, talvez assim, a energia do seu motor com a tranquilidade e a estabilidade do Leandro é que dá um direcionamento bom e dá uma química bacana de trabalhar juntos. Vocês trabalham juntos desde sempre? Quando que começou essa parceria de trabalho? Não, mas aí tem história pra contar. Nós temos mais coisa. Outro específico pra isso. Mas assim, vocês iniciaram... vocês se conheceram na faculdade? Não, gente, nossa. Tem uma fotinha, Você não sabe né? Essa história, Isa, a gente conheceu. Não, mas a turma não sabe. sabe. A turma não sabe. Pode contar rapidinho. Fala isso. Ela fala que a versão... Tem a versão, né? Tem a versão. Eu entendo como é que funciona, assim. São as versões. Assim, a gente tinha... Eu tinha uma amiga que era da região... Aqui no setor sul, né? Na verdade, a gente tá no setor sul. Na pracinha ali, aquela pracinha ali atrás do Hospital da Criança. Sei, que é a pracinha da 108. Sim. A minha turma sempre foi dali, desde a infância. Não, eu não era da turma do colégio, a minha turma era a turma da pracinha. Então, era aniversário de 15 anos de uma delas, e era aquela época, hoje até voltou, mas era aquela época que os aniversários de 15 anos eram, né, bem produzidos, então... Sim. E aí era um evento. E aí foi a festa de 15 anos dela, dessa amiga minha, e eu tinha 12. E aí eu fui pra festa. E nessa mesma festa, quem foi? Leandro. O Leandro. Eu tinha 16. Eu tinha 16. Ele tinha um grande amigo, né? Que era muito apaixonado nessa menina, né? Gostava dela, essa menina que fez os 15 anos, que é a Luciene, né? E aí, a gente se encontrou da seguinte forma. Na verdade, eu nem conheci ele, mas eu tenho algo interessante pra contar que foi assim. Teve um determinado momento da festa que ele passou por mim. Olha só. Eu sou muito boa com fisionomia. 12 anos e 16, tá, 16. Ok. Eu sou muito boa, né? Tanto é que a gente assiste filmes, assim, eu falo, esse ator é aquele ator que fez aquele papel, e ele pode estar assim, às vezes... todo desconfigurado que eu reconheço. É uma facilidade que eu tenho. Sim. O Leandro até fala, você tinha que trabalhar naqueles sisteminhas do FBI que reconhece. É uma coisa minha. E aí mas ele me chamou a atenção no seguinte sentido, né? Não, que é meu marido, vai ser meu... Nada disso. Eu parei e fiquei olhando pra ele. E depois, mais tarde, eu fiquei sabendo que é uma coisa de radar, extrasensorial. Mas eu imagino que ela tenha falado assim, esse é o homem da minha vida. Às vezes até inconsciente, né? Mas eu sei que eu parei, olhei e fiquei... E aí, todas as vezes que a gente se encontrava, e não foram poucas, eu lembrava, esse é aquele menino que na festa tava em tal lugar. E a gente começou a conviver, com as amizades eram as mesmas. Entendi. Aí eu tive uma grande amiga, que foi a melhor amiga minha, e um dos melhores amigos dele, eles eram irmãos, a minha amiga com o amigo dele, então a gente se encontrava na casa, assim, de passagem, em festa. Foi crescendo. Aí entrei na faculdade... Ele tava saindo, a gente se encontrava. O universo trabalhou bastante, sabe? Muito, tá no jeito. E aí eu fui ser estagiária numa empresa que o Leandro foi seu advogado. Eu ainda tava estagiando, né? Porque ele entrou alguns anos antes de mim na faculdade de Direito. Quando ele entrou, eu já era estagiária. E aí a gente começou, assim, uma afinidade absurda. Ficamos muito amigos. Ao ponto assim, a gente almoçava junto, a gente tomava café junto, a gente conversava junto, né? A gente trabalhava junto. E aí entra só a parte de... Não, aí quando ele decidiu, assim, aí o Leandro foi, agora... Teve uma amiga que falou assim... A gente tava um dia lanchando, né? Aí ela passou assim, parou, olhou e falou assim, nossa, vocês dois estão sempre juntos, vocês dão tão certo, por que vocês não namoram? Olha, deu Aí top. eu olhei e falei, não tem nada a ver. Eu olhei pra Soraya, ela tava... Essa é a versão dele, entendeu? Que não existiu. A Mini fazendo. É uma necessidade masculina. Não, mas às vezes assim, eu imagino que sim, porque é a mesma coisa da mudança pra São Paulo. Soraya, desde 12 anos você falando assim, vai dar certo. Aí de repente alguma coisa assim, agora. Agora talvez não que deu uma piscadinha, mas que o olho deve ter brilhado com certeza, nessa hora lá, viu? Porque... eu sinceramente, eu lembro do dia, mas eu não lembro se eu senti isso. Mas eu sei que pra ele foi uma chavinha que, tipo assim, sabe o será? Né? Foi legal. Aí ele começou daí o namoro. Eu comecei a olhar com outros olhos. Lógico. E aí Aí começou a chamar pra sair, entendeu? Aí mudou mesmo. Aí eu saí da empresa,
montei um escritório. Na verdade, eu já tinha um escritório antes de entrar na empresa. A gente começou a morar na empresa, né? Primeiro. Aí eu saí da empresa, montei o escritório. Quando a Soraya, ela já estava formada, estava trabalhando lá numa área de licitações. Quando ela saiu da empresa, ela foi trabalhar comigo. E ela é muito organizada. Ele falou, vem trabalhar comigo. Aí eu tripliquei o faturamento dele. Aí ele falou, eu vou casar com essa mulher. Aí no casamento diminuiu o faturamento um pouco, né? O faturamento é só pra ela agora. Mas não é que diminuiu, você vê, compensou, né? Aumenta o faturamento familiar, mas diminui pro masculino. Mas um patrimônio desse aí, né? Já... Você sabe que eu vi um vídeo esses dias, você tá falando aí, né? Eu vi um vídeo ele falando assim, tava orientando as famílias lá, eu não me lembro o que era, ele falando assim... Vem esses rapazes novos falando que quer casar. Você sabe quanto que custa a mão de uma mulher toda semana? Você sabe quanto que custa fazer luzes? Mulher é muito cara. E é interessante, você falou uma palavra aí, uma frase, na verdade, Leandro, que me veio... talvez, assim, volte para esse assunto realmente da gestão patrimonial, né, da sucessão familiar e patrimonial, com essa mudança de olhar. Assim, eu passei a vê-la com olhos diferentes. Da mesma forma, talvez a gente teria que trazer isso para o patrimônio, né? Perfeito. Que, na verdade, hoje nós vemos simplesmente como algo de acumulação, mas trazer essa visão diferente de que não é algo nesse sentido, é algo profissionalizado, é algo organizado, e a gente passar a ter essa outra percepção para aí sim poder fazer uma decisão consciente, um casamento de fato escolhido, né? Perfeito isso, porque todo mundo pensa só na morte, mas existe também a parte que o patriarca e a matriarca, eles querem também ter um momento ali, não de descanso, porque o empreendedor ele tá sempre ativo, mas ele quer um momento que ele quer estar, por exemplo, num conselho. Então ele está ali para dar o conselho de algo que ele já passou, da experiência, os resultados que ele já teve. Então ele quer curtir o neto, ele quer viajar. E ele precisa fazer essa sucessão. Quem que vai cuidar, como que é. Então se ele já pensar nisso daí, vamos colocar assim, ele envelhece muito mais feliz. Com certeza. Ele vai ter uma qualidade de vida. E assim, participando do conselho, ele não deixa de participar das diretrizes, né, da alma da empresa. Ao contrário, a gente sabe que é justamente, assim, geralmente vem dele as melhores decisões, o tom, às vezes, pela experiência. A gente sabe que quem viveu tem ali a expertise, o know-how, né? E inclusive, assim, pelo próprio tempo que ele tem de analisar, de deixar as coisas acontecerem sem ele ficar na turbulência do dia a dia, né? Porque o dia a dia... o papel que ele quer exercer naquela fase da vida, né? A gente sabe que a vida é feita de fases. Um momento você tá ali no operacional, outro no tático, né? Aí você já tá numa pegada mais estratégica, curtindo o neto. E a vida é uma grande composição, né? E você tem que saber dosar isso no momento certo. E quando tem essa coisa da experiência, porque já passou a fase, né, do plantar ali, do colher e tudo, então é a hora de usufruir realmente. Então, quem tá lá, né, do caso filhos, eles que vão realmente, né, a fase agora é deles. Exato. Então, essa coisa realmente do conselho, né, de fazer parte ali, né, mas que não estar na lida de verdade, isso é muito confortável. Você faz parte, mas numa outra postura, né? Num outro viés. O empreendedor, ele passa por todas as fases. Então ele começa ali, claro que não teve uma herança, não teve ninguém que proporcionou algo para ele começa do zero. Isso. Então ele passa ali pela parte operacional e ele vai fazer tudo, ele faz tudo. Depois ele começa a ter pessoas ajudando ele, e aí ele vai deixando de fazer o operacional e vai ali pro tático. E depois ele começa a pegar a parte mais das ideias do futuro, da estratégia. Muitas vezes o empresário ele não consegue fazer essa transição.
Então ele ao mesmo tempo que ele tem as ideias, que ele tem a estratégia, ele tá cuidando ali das táticas, cuidando ali das cobranças ali, das gerências e também no operacional. A gente vê muito empresário, empresas grandes que tá fazendo coisas ali operacionais mesmo, inclusive trocar uma lâmpada, arrumar torcer uma porca ali que estragou. Então essa passagem, ele entender que a empresa ela só vai crescer realmente se ele começar a deixar ela fluir. Respirar, então, né? Deixa ali o operacional, deixa o tático, você fica no estratégico. Cada um seus papéis. Cada um seus papéis. Fazendo o que é bom. E ensinar o filho também a passar por todas essas etapas. Isso. Porque muitas vezes o filho, ele já pega o filho, já coloca lá na diretoria, já para ficar no estratégico, e ele não sabe o que está passando, o que é ali o operacional. É o que você falou, né? Às vezes a pessoa, literalmente, assim, vem a falecer ou faltar, e o filho não sabe nem o que está acontecendo na questão da vacinação do gado, que você falou. Olha, eu não tenho nem ideia de como que isso está sendo gerido, porque não é profissionalizado. E você sabe que esse exemplo da vacinação que a gente está falando, sabe o que aconteceu nesse caso especificamente, que é bem recente? Eles nos procuraram para fazer o planejamento. Então, a gente fez começou a desenhar. E acabou que eles não deram continuidade, por questões da vida mesmo, não deram continuidade, né? E ficaram presos em alguns aspectos. O que aconteceu? Aconteceu uma fatalidade que desencadeou isso. Né? Filhas, que são 2 meninas, filhas, que vivem outra realidade, outro mundo, e hoje estão lá precisando lidar com uma rotina de fazenda. Nossa né? senhora, é pesado. Uma rotina rural. E que cai no não colo, é só a né? rotina, são os gastos de um empreendimento rural. E possivelmente vão ter que se desfazer aí rapidamente, né, de um pedaço para poder suprir o que realmente precisa em termos tributários, né? Essas questões que a gente conversou aqui. E aí, às vezes, até maldiz a herança, né? Exato. Isso. Aí você fala, isso é uma forma o quê também? De dilapidar, né? Uma terra extremamente total, né? Às valorizada. vezes falar, não, eu quero entregar tudo, lógico, tudo uma muito terra, barato. O quê? 80 quilômetros de Goiânia, extremamente valorizada, que para fazer um negócio rápido, né? Tem que... Se aceita qualquer coisa, né? Isso, Assim, se aceita qualquer coisa, exatamente. Exato. E aí, talvez, assim, o pai ou a mãe, ou a pessoa, né, que construiu aquilo, no final das contas, ao invés de deixar uma alegria, acabou deixando um peso. Mesmo achando que em vida estava deixando para as pessoas ou para os filhos uma coisa para eles darem continuidade. Né? Para eles darem continuidade, falando assim, ó, meus filhos estão ok, estão ali. E é uma joia, mas é uma joia que tá, naquele momento dela, tá pesando na vida dela. É uma joia, sabe, que tá pesando. Não, é incrível, gente, assim, ó, e como é importante a gente ter essa conversa, como é importante desmistificar a questão da profissionalização patrimonial, quantas coisas a gente poderia, assim, ter destravado ao longo desses anos, quantas famílias poderiam ter sido resolvidas e, sei lá, assim, alinhadas financeiramente se tivesse tido esse cuidado, esse pequeno cuidado aí, né? Exatamente. São muitas famílias que acabam se desestruturando por conta de discussões aí patrimoniais. A gente sabe disso, acompanha isso daí. Isso é muito triste, porque se a pessoa não tem uma base familiar forte, ela não vai construir uma sociedade forte. E não tem como você construir algo bom, querer algo bom, se você não tem essas bases familiares. Ali de respeito, de cultura, de credos, de ideais. E é interessante, eu fico pensando assim, Leandro e Soraya, que a gente está vivendo um momento, literalmente, é o primeiro momento que a gente está tendo acesso a essas informações todas. Porque tudo bem as pessoas não terem feito isso antes. Também, assim, não é culpa dos pais, não é culpa dos avós, não é culpa de ninguém, porque eles não tinham essas informações. Então, assim, a gente se baseava... Não tinha nem as ferramentas. E a gente se baseava naquele mais próximo, que às vezes ele é só por boa vontade, mas que não eram profissionais. E é o que deu certo pra ele. Isso tem muito peso. Exato. Ele fala, mas deu certo pra mim, assim.
E ele fez na maior boa vontade também do mundo e tudo mais. Mas assim, hoje nós estamos tendo essa possibilidade. E se a gente já tem essa possibilidade? A gente tem ferramentas e a gente tem a informação. Que eu falo que hoje assim, é a joia da vez, né? Você saber o leque de oportunidades que você tem. E assim, vocês mantêm também aqui um escritório em Goiânia, não é isso? A gente tem escritório em Goiânia, Alphaville, São Paulo e Manaus. Ah, legal. Nossa, então. O de Miami eu quero participar. De Dubai. De Dubai, nossa. Pezinho lá na Terra Árabe. Então, aqui em Goiânia, o Leandro sempre tá aqui, né? Dando todo o apoio. O Rafael, que é o nosso sócio, o Rafael Sayão, que inclusive queria muito estar aqui hoje. Puxa. Ele só não está, porque ele falou assim, não, me dá só um cantinho da mesa, eu quero participar. Puxa. Ele não tá porque ele tinha um compromisso em Brasília, ele e a Carlinha, né, a esposa dele. E então o Rafael fica aqui, sempre na base, aqui em Goiânia, a gente em São Paulo, né? A gente aprendeu com os nossos avós que o dono tem que estar no lugar, né? Vem. Tá. E em Manaus também, a gente tem um apoio lá bem bacana de um sócio nosso. E o Leandro, e isso facilitou também para nós, né? O Leandro que dá toda assistência também para Manaus, o Leandro por São Paulo ficou bem mais fácil, né? Sem dúvida. Voo direto ali todo dia. É isso, gente. Eu acho que se a gente passaria muito mais tempo aqui conversando, né? Gente, foi um privilégio e um prazer, assim, estar com vocês aqui. Um prazer. É um privilégio de vocês terem compartilhado, assim, ouvido, né, essa Conversas a Três. E se vocês ouvirem, com certeza, assim, podem entrar em contato com eles. Com certeza, eles têm muito mais para passar do que foi passado aqui. Que o nosso tempo é limitado. Será um prazer. E assim, a gente adora falar sobre isso, sobre família, sobre legado. Não, e assim, e o legal é que vocês já têm aura de família, né? Então, assim, nada melhor do que uma família harmônica cuidando de famílias harmônicas ou trazendo. Eu costumo falar assim, que uma criança curada que cuida de outras crianças curadas, ou que cura crianças feridas. Né? Uma criança ferida, ela só sabe ferir. Ou uma criança curada, cura crianças feridas. Então, famílias bem estruturadas, famílias harmônicas, cuidam de famílias. E que assim seja. Que bom, que bom. Eu quero muito agradecer também, foi uma oportunidade incrível. Vocês são pessoas queridas que fazem parte, né, das nossas vidas. E agradecer a oportunidade de estar compartilhando esse conhecimento, né, de um pouquinho dessa vida que a gente, né, se especializou e viveu. E estamos aí, para quem quiser conhecer mais sobre o escritório, é morisayum.com.br. E as redes sociais. Leandro todo ativo lá nas redes sociais. Leandro de Moura Oficial. Oficial, porque significa que, assim, que não podem copiar, não é isso? Lógico. O legítimo. É o legítimo, exato. Eu falei pra ele, porque você não tem um nome árabe, que Suraya Mohamed não tem outra. É isso. Uma vez falaram assim, tipo, só lembrando assim, falaram pro Marrone, assim, né? Falaram assim, mas você não se incomoda das pessoas falarem que você não canta, nem nada, assim, é só o Bruno? Ele falou assim, não, porque quando ligam lá no escritório, pedem pra falar assim, com o Bruno. Aí fala assim, Bruno de quem? O Bruno é o do Marrone. Então, boa! Então o Marrone falou assim, pra mim é só Marrone, pra ele é o Bruno do Marrone, então tá tudo ok. Eu já sou e ponto. Isso, sou eu, ponto final. Boa. Incrível. Então, até por aí sempre, né? Obrigado, gente. E a gente espera vocês também, Alphaville, viu? Nossa, eu vou, cadê? Já estamos conversando aí algumas coisas. Vamos fazer um podcast lá também. Nossa, eu quero! Legal, muito bom. Aí eu vou ser convidado? Como é que é? Vocês dois, ó. Nós vamos providenciar o convite oficial. Massa! Muito bem, estaremos Incrível. lá. Gente, um abraço pra vocês, um abraço, obrigado, gratidão. Tchau, tchau.